Olá, bom dia, graça e paz, bem-vindos a esta nossa devocional desta terça-feira, 11 de agosto de 2020. Estamos na série A Lei Moral, estamos gravando breves vídeos falando a respeito dos 10 mandamentos e de sua aplicabilidade e de sua utilidade para a vida do crente. Estamos no preâmbulo dos 10 mandamentos, estamos fazendo esses vídeos propedêuticos que contêm aquelas regrinhas pelas quais nós devemos compreender melhor do que trata os 10 mandamentos e qual a extensão e a natureza da lei moral para a nossa utilidade, para a nossa utilidade espiritual, também para a nossa vivência do discipulado de Jesus Cristo e até mesmo para o modo de melhor viver o nosso ministério na Igreja de Jesus Cristo. Hoje estamos então no terceiro e último vídeo deste preâmbulo, esse vídeo propedêutico para a compreensão da lei moral. Duas coisas saltam aos nossos olhos quando lemos os 10 mandamentos. O primeiro deles é o caráter de exemplariedade, quando lemos os 10 mandamentos à luz do Catecismo Maior. Ou seja, existe uma questão fundamental na didática, na pedagogia de Deus. A vivência pessoal e comunitária dos 10 mandamentos deve ensinar a todos, pelo exemplo daqueles que assim o fazem, como é o estilo de vida que agrada a Deus. Então, a primeira regrinha desse último vídeo é que naquilo que nós somos obrigados, que nós temos dever, e naquilo que nós estamos vetados, proibidos pela palavra de Deus, devemos fazê-los de maneira exemplar, a ponto de que aqueles que estão olhando para nós sejam tão estimulados a obedecer, quanto também são desafiados e encorajados a dizer não ao pecado. São levados por ver todas as bênçãos que nós colhemos da nossa obediência ao cumprir os nossos deveres, como também são capazes de testemunhar quanta paz existe no coração daquele que sabe dizer não ao mal e ao pecado, exatamente porque tem a sua vida num estado permanente de amizade, naquela reconciliação fundamental que a justificação proporcionou a nós. Então, esse primeiro caráter de exemplariedade é muito importante, ou seja, nós obedecemos cada um dos deveres que nos são impostos de maneira alegre, sem peso, graciosamente, fazendo com que os outros também sejam levados a desejar fazer o mesmo. Ao mesmo tempo, nós evitamos todo o pecado, evitamos cair naqueles erros grosseiros que afrontam a santidade de Deus, que quebram o pacto, que transgridem a lei, e nós o fazemos igualmente sem peso, de boa consciência e com ação de graças, porque valorizamos muitíssimo, exponencialmente, de maneira imensurável, o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, sobretudo na cruz do Calvário, que é exatamente onde Cristo, tendo cumprido em filigrana cada um dos mandamentos e satisfeito a ira de Deus, livrou-nos da maldição da mesma lei e agora faz desta lei um caminho de prosperidade espiritual e ao mesmo tempo de libertação para vivermos mais plenamente a nossa vocação cristã. A outra questão é exatamente que cabe àqueles que exercem na comunidade cristã o dever de proporcionar todos os meios conducentes que levem aqueles que estão sob os seus cuidados a terem a oportunidade de igualmente obedecerem os 10 mandamentos, de igualmente apropriarem para a sua vida toda a extensão, toda a beleza, toda a bênção, né, da lei moral. E como que isso se faz? Primeiro, nós já vimos pelo exemplo. Segundo, fornecendo os meios com os quais aqueles que dependem de nós têm a sua mente aguçada, a sua inteligência abastecida, a sua vontade inclinada, tenham informações, a catequese, a pregação, o ensino, a valorização da lei moral, né, dos 10 mandamentos aplicados, pregados, ensinados, de modo que eles não tenham nem justificativas válidas, nem escusas para a não observância. E ao mesmo tempo devemos incentivá-los
a viverem vidas com padrões cada vez mais altos, cujo reflexo é exatamente a observância, a obediência aos 10 mandamentos. De outro lado, devemos também demonstrar que jamais seremos cúmplices, jamais seremos tolerantes, jamais teremos por somenos, jamais faremos vistas grossas, jamais ficaremos indiferentes quanto estes, sabendo de todas as coisas, tendo toda a instrução, ainda assim venham a pecar, venham a transgredir de maneira consciente, sem oferecer resistência à tentação, sem lutar contra o pecado, sem buscar a ajuda da graça, sem lançar mão dos meios apropriados que já estão colimados também naquela instrução que é dever dos líderes da igreja, de modo que estes não ofereçam nenhuma resistência ao mal, antes, pelo contrário, também não tenham nenhum escrúpulo de consciência quando venham a pecar. Então, o caráter da exemplariedade e o caráter da instrução e de assegurar que os nossos irmãos tenham acesso aos meios conducentes para a obediência e, ao mesmo tempo, recebam todas as advertências e todas as ameaças quanto ao fato de que não haverá complacência e não haverá nenhum tipo de conluio ou de cumplicidade com o mal, isso faz parte também dos nossos deveres para com a lei moral. Que o Senhor nos ajude, a todos nós, em nossos deveres, cumpri-los com alegria, generosidade, largueza de coração. Quando a devida recusa ao pecado, quando oferecer resistência ao mesmo, que nós o façamos também com gratidão no coração, demonstrando que amamos mais a obra e o sacrifício de Cristo na cruz, temos mais apreço pelo sangue vertido e pelo corpo que nos foi entregue, damos maior valor à sublimidade daquelas chagas do que a tudo aquilo que porventura o pecado pudesse oferecer, ainda que instantâneo e momentaneamente, que parecesse mais palatável, mais apetitoso, mais prazeroso. Ou seja, nós abrimos, renunciamos ao pecado e ao mundo em vista de um bem maior, que é o fato de estarmos com o Senhor Jesus, pertencermos a Ele e em tudo agradarmos. De outro lado, depois da exemplariedade, o fato de que é nosso dever instruir para que todos os meios, todas as formas, todas as informações estejam acessíveis ao nosso povo, de modo que eles venham a conhecer para poder amar e depois obedecer. E também falar de todas as advertências, de todas as ameaças quanto ao pecado, com os quais nós não teremos nenhuma cumplicidade. E que Deus muito nos abençoe e nos ajude a termos na lei moral causa da nossa alegria, de nossa fidelidade a Cristo. Seja a nossa obediência a demonstração mais clara de que nós compreendemos exatamente a profundidade do trabalho da graça em nossas vidas.